Quando você é o médico que vai atender um paciente no pronto-socorro, esse paciente é vítima de acidente, você sabe que precisa usar o ATLS, precisa fazer o ABCDE. Como que eu faço o B do ABCDE? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso, como é o B do ABCDE. Em vídeos anteriores a gente já falou sobre o A extensamente, já falou sobre o ABCDE como um todo, mas hoje especificamente como que eu faço o B do ABCDE. Meu nome é Daniel Pinheiro, sou médico, cirurgião e professor, e o canal Medicina na Prática tem o objetivo de ajudar vocês, tanto médicos mais experientes quanto médicos recém-formados, estudantes de medicina e até interessados em como atender melhor o seu paciente no pronto-socorro, como atender o seu paciente de forma mais eficiente, de forma mais rápida e com o mínimo de risco de erros possível. Então, se você gosta, se você curte, se você tem interesse nesse assunto, curte nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos para o vídeo. Então você está lá de plantão, chegou o paciente e você vai fazer o ABCD, você vai atender ele de acordo com o ATLS preconiza, para não esquecer nada, você vai seguir uma sequência lógica de atendimento, o A, o B, o C, o D. Então no A, o que a gente viu? A gente viu vias aéreas. Hoje a gente vai falar do B. Então quando você chega no B, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? O paciente chegou, eu cheguei no momento de avaliar o B dele. Nesse momento o paciente ou está entubado ou ele está com uma máscara de oxigênio. Só tem essas duas opções, tá? E o entubado inclui uma via aérea definitiva. Pode ser que ele esteja com uma cricotireoidostomia, uma intubação orotraqueal, nasotraqueal, não importa. Ou ele está com uma via aérea definitiva ou ele está com uma máscara de oxigênio. Nenhum paciente vai sair do A sem estar nessa situação. Eu vou deixar aqui vídeos do canal que mostram que a gente fala sobre isso, como fazer o A adequadamente. Então, eu cheguei no B, o paciente está nessa situação. Quando o paciente chega no B, o que significa? A via aérea está pérvia. Porém, uma via aérea pérvia não indica de forma alguma que o paciente está ventilando adequadamente. Lembra, um paciente morto está com a via aérea pérvia, mas ele não está ventilando. Tá? Então, se o paciente não está morto, ele está vivo, então você tem que garantir a respiração dele, você tem que garantir a ventilação dele. Isso que é o B. E para a gente ter uma ventilação adequada, eu preciso de três coisas, basicamente, que estejam funcionando adequadamente: pulmões, diafragma e caixa torácica. Se você tiver algum problema em qualquer um desses três, o seu paciente vai ter uma dificuldade ventilatória muito grande. E a gente no B vai avaliar isso de forma rápida e identificar alguns problemas. Então, por exemplo, seu paciente tem uma lesão extensa de tórax, seu paciente tem várias fraturas de costela, ele vai ter uma dificuldade de respiração e você pode no B identificar essa dificuldade. Alguns pacientes com tórax instável, com múltiplas fraturas de costela, precisam ser entubados por causa disso, por dificuldade ventilatória. Esse é um caso muito importante. Se você pegar também pacientes que sofreram lesão medular, eles podem estar com a via aérea pérvia. Só que por causa da lesão medular, eles perderam aquela força da caixa torácica, então eles não têm expansão. Então eles estão com a via aérea pérvia e não estão ventilando adequadamente. Então esses pacientes também podem precisar de uma via aérea definitiva, não porque ela está obstruída, mas porque ele não consegue manter uma ventilação adequada e, portanto, não consegue manter uma oxigenação do corpo adequada. Então a gente tem casos de lesões que podem causar isso aí. O que a gente vai avaliar no B? No B eu quero avaliar a ventilação como um todo. Então qual a primeira coisa que eu vou fazer? Exame físico. Vou tirar, despir o paciente, olhar o tórax dele se tem alguma lesão, alguma perfuração, algum hematoma, algum sinal de que possa ter um trauma ali. Segunda coisa que eu vou fazer, eu fiz a inspeção, eu olhei. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou auscultar esse tórax do paciente. Na hora que eu vou auscultar, o que eu estou procurando? Estou procurando ouvir murmúrio vesicular. Será que ele tem pulmão expandido em todo o tórax? Será que tem alguma região do tórax em que o murmúrio está abolido ou muito diminuído? O que pode causar um local? O local do tórax onde você vai lá, ausculta, achei um ponto, não estou ouvindo o pulmão ali, não estou ouvindo a respiração ali. O que significa? Que naquele ponto o pulmão não está. Se o pulmão não está ali, o que está ali? Sangue ou ar? Uma das duas coisas. Isso é um pneumotórax ou um hemotórax. Alguma coisa aconteceu ali. Eu tenho um pulmão que não está expandido. Isso indica que o paciente não está ventilando bem ou que a qualquer momento pode passar a não ventilar bem. Então alguma coisa vai ter que ser feita ali. É um paciente que vai ganhar uma drenagem de tórax nesse momento. Tá, então fiz a minha inspeção, olhei, fiz a minha ausculta, o que eu vou fazer? Percussão.
Então fui lá e identifiquei que ali no hemitórax, do lado direito, eu não tenho murmúrio vesicular. Eu vou percutir todo o pulmão, colocar meu dedinho, percutir e observar se naquela região que eu não tenho murmúrio vesicular, eu tiver um hipertimpanismo, quer dizer que eu tenho muito ar ali e não tenho pulmão. O que que é isso? É um pneumotórax. Se eu percutir aquela região e tiver maciço, é uma região em que eu não tenho pulmão e tem alguma coisa maciça. O que que é maciço ali? Um líquido. Isso é um hemotórax. O paciente sangrou ali. Aí eu posso ter as duas coisas também misturadas ali. É um paciente que vai ter que ter o seu tórax drenado, tá? Então, eu identifiquei o problema, tratei o problema. Eu fiz a inspeção, então, fiz a ausculta, fiz a percussão, identifiquei qual é o problema, o que eu preciso fazer, resolvi o problema, drenei o tórax. O que eu vou fazer? Auscultar de novo e observar se aquele pulmão está expandido. É claro que eu vou fazer um raio-x de tórax depois para avaliar se meu dreno ficou bem posicionado. Mas eu não vou parar o ABCD para fazer um raio-x de tórax. Eu vou auscultar, está tudo em ordem, o pulmão está expandido, o paciente está ventilando bem, aí sim eu passo para o C. Um problema que a gente pode ter no B é um paciente com contusão pulmonar. O que é contusão pulmonar? Sofreu um trauma muito intenso, uma pancada que geralmente fratura várias costelas, tá? Principalmente em pacientes mais idosos. Esse trauma foi tão grande que gerou uma contusão pulmonar, o pulmão ficou machucado, o pulmão sangrou. Não é que ele rompeu a pleura e causou um hemotórax, não, o pulmão sangrou, o pulmão ficou machucado, ficou denso, às vezes sangrou até para dentro de alvéolo. E esse pulmão inchado, com hematoma, machucado, ele não vai estar respirando adequadamente. Isso é uma dificuldade que pode ser muito grande e muito grave e pode ser progressiva. Não adianta drenar o tórax, porque você não tem pneumo nem hemotórax, e não adianta tentar fazer o paciente respirar melhor, porque a tendência é que ele vá piorando a sua respiração. Então, um paciente com contusão pulmonar grave é um paciente que precisa ou vai precisar ser entubado para a gente conseguir colocar uma ventilação melhor, uma respiração melhor ali. Como que eu vou avaliar a contusão pulmonar? Isso é uma dificuldade. Tá? O seu exame físico pode estar completamente normal, exceto pelo seguinte: você vai suspeitar da contusão pulmonar num trauma grande de tórax. E um trauma grande de tórax envolve um mecanismo de trauma, então você tem que saber o que aconteceu com aquele paciente, e um hematoma externo. Então não tem como um paciente ter um trauma de tórax grave, com uma contusão pulmonar, com uma lesão, e não ter nada externamente. Não tem como, ele vai ter recebido uma pancada, batido na direção, o volante do carro, o paciente sem cinto, bate o tórax ali no meio, às vezes a própria lesão do cinto de segurança, ou às vezes uma lesão de airbag no paciente sem cinto de segurança, aquele impacto grande, então ele vai ter uma lesão externa. Então, se você associar o mecanismo de trauma com uma lesão externa, mais uma ventilação deficiente, sem nenhuma outra alteração no exame físico, ausculta, nada, você vai sim suspeitar numa contusão pulmonar. E aí você vai avaliar no B se precisa ou não entubar o paciente naquele momento. Se ele já estiver ventilando mal, você vai entubar o paciente naquele momento. Então você vai entubar o paciente no B, caso ele não esteja entubado ainda. Entenderam? Não deixar passar isso, não ir para o C, porque essa contusão pulmonar pode piorar, pode aumentar, o paciente pode entrar numa hipóxia muito pior e a sua intubação vai ser muito mais conturbada, possivelmente mais difícil, mais demorada e com maior risco para o paciente. Então a gente tenta minimizar esses riscos fazendo as coisas antes. Então uma última coisa que eu queria falar para vocês é para vocês se situarem onde vocês vão estar. Você não vai estar num consultório tranquilo, com silêncio, para poder examinar o seu paciente. Você vai estar numa sala de emergência, com vários pacientes gritando, o seu próprio paciente pode estar gritando, ele mesmo pode estar agitado, se mexendo. Então a dificuldade na ausculta e no exame físico, ela é muito maior do que se você tiver a calma de fazer. E fora que você precisa ser rápido, você precisa resolver. Então vamos resumir aqui os passos que você precisa fazer para avaliar o B, para fazer um B adequadamente. Inspeção, tiro a roupa e olho, olhei, vi alguma lesão, vi algum problema externo ali. 2, ausculta, auscultei para observar se tem murmúrio vesicular ou não. Eu não estou preocupado com estertor crepitante ou subcrepitante naquele momento, porque naquele momento talvez eu nem consiga ouvir isso. Naquele momento eu quero ouvir algum ruído mais grosseiro e principalmente a ausência do murmúrio vesicular em algum ponto do tórax, para tentar identificar um pneuma ou um hemotórax. Terceiro ponto, percussão. Eu vou percutir o tórax inteiro para avaliar a presença ou não de maciez ou de hipertimpanismo em alguma região.
E logo depois da percussão eu posso fazer a palpação e avaliar também a presença, por exemplo, do enfisema subcutâneo ou de uma crepitação por fratura de costela. Então isso tudo vai fazer parte do meu exame. E no B, necessariamente, eu vou resolver aquele problema. Eu vou drenar o tórax, se for um pneumo ou um hemotórax. Se o paciente tiver uma deficiência de ventilação por qualquer uma das coisas que eu comentei, ou múltiplas fraturas de costela com muita dor, ou um trauma raquimedular, onde ele não está respirando, ou uma contusão pulmonar grande, em que ele está com dificuldade ventilatória, eu também vou resolver isso no B. Eu vou entubar o paciente no B, para só então eu passar para o C. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo.